Good morning, minha galerinha. Vamos lá começar a nossa aula. Olha, para vocês agora a gente tem a proposta do nosso livro 2, nossa próxima unidade de estudo, onde nós vamos voltar na frente A. Opa, um minutinho que eu esqueci de colocar para vocês. Nossa frente A é a parte que estuda a mecânica, a nossa cinemática. E nós começamos no nosso livro 2, na frente A, módulo 4, falando sobre lançamento oblíquo. O que seria esse tão chamado lançamento oblíquo? Quando nós trabalhamos nas unidades anteriores, a gente tinha movimento em que a velocidade era constante do início ao fim da trajetória, chamado movimento uniforme, e nós tivemos logo na sequência nosso chamado movimento variável, que é aquele em que a aceleração provoca mudanças de velocidade ao longo do tempo. Aí, nós agora temos um lançamento oblíquo que vai contemplar essas duas informações numa situação só. Como que isso vai funcionar para nós? Isso aqui vai ser trabalhado de que forma? O que eu posso ter de facilidade para entender melhor essas situações e resolver aqueles problemas que são muito complexos, que a gente muitas vezes tenta por várias vezes e não consegue chegar a um resultado. Vou passar para vocês um método bem simples que eu acho que vai auxiliar muito na interpretação de tais questões. Nosso lançamento oblíquo seria basicamente como numa partida de futebol. Quando alguém vai bater um tiro de meta, o que ele faz? Ele chuta a bola, não na horizontal, mas uma certa inclinação, para que ela o quê? Suba, atinja uma determinada altura e comece a cair chegando num ponto bem distante de onde todo o movimento começou. Isso nos mostra para nós, olha só. Se eu pego uma bola e arremesso ela não verticalmente, mas numa diagonal entre as duas coordenadas, eu percebo que ela descreve em relação ao plano horizontal um certo ângulo. Com isso, ela vai fazer um movimento de subida e de descida. Detalhe, projetando-se vertical e horizontalmente. Uma vez que esse gráfico aqui representa para nós a posição dele em relação ao plano Y e a posição dele em relação ao plano X. Isso é um gráfico de posição e posição. Aí como é que a gente vai analisar esse sistema? Se você observar verticalmente, na mesma direção da coordenada VY de nossa velocidade, eu tenho a ação da gravidade. Qual que é o papel da gravidade? Qual que é a função da aceleração? Promover mudanças de velocidade ao longo do tempo. E isso no plano vertical irá acontecer. Então, olha só, a nossa coordenada VY de nossa velocidade V0, em função do ângulo que nós temos de projeção, estará continuamente sob a ação da gravidade. Isto significa que isso caracteriza para nós movimento retilíneo variável. Quais são as equações do movimento variável? Eu tenho velocidade em função do tempo e tenho posições em função do tempo. Então isso seria o método convencional para que eu pudesse trabalhar no plano vertical das minhas situações. Por outro lado, você vai perceber que além da coordenada VY, eu tenho também uma coordenada VX. E esta é perpendicular à gravidade. Isto significa que esta aceleração não atua nesse plano horizontal. Isso quer dizer que a nossa coordenada, dita Vx de nossa velocidade, ela será, ao longo de toda a trajetória, uma constante. Pois já que a nossa aceleração é perpendicular a este plano, esta aceleração para esta trajetória é nula. Isso significa que não há mudanças de velocidade. Então você primeiro vai transformar, vai trabalhar não com V0, mas com as coordenadas Y e X de sua trajetória. Podemos ser questionados de quais informações? Que altura essa bola chegou em relação ao solo? Quantos segundos ela permaneceu no ar? Que distância horizontalmente ela se deslocou
ao longo de toda essa trajetória? Todos esses questionamentos fariam vocês virem a estas equações. Detalhe, eu disse a vocês numa aula que quando nós formos trabalhar cinemática, seria possível identificarmos toda e qualquer questão através de uma leitura bem simples, chamada de Deus vê tudo. E não será diferente aqui. Poderemos utilizá-la com toda a certeza. Como seria essa utilização? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Aliás, vamos colocar neste esquema alguns valores e vamos tentar chegar a algumas soluções. Imagine que esse objeto fosse arremessado com uma velocidade de 30 metros por segundo, formando com o horizontal um ângulo em que o seu seno fosse 0,7 e que o seu cosseno fosse de 0,6. Qual seria a altura atingida por esse objeto? Quanto tempo ele permanece no ar? E qual foi a trajetória no plano X percorrida por ele desde o ponto do lançamento até o seu ponto de chegada? Olha, parece muito complicado, mas não é. Porque presta atenção numa coisa. Primeiro passo, achar valores para Vx e para Vy. Seria seno e cosseno. São os dois planos que eu tenho aqui. O ângulo forma com a coordenada x um cosseno de 0,6. Então, olha o que nós vamos fazer. Nosso Vy forma uma velocidade de lançamento de valor 30, um ângulo correspondente a 0,7 o valor do seno, dizendo então que ele tem como velocidade na coordenada y o valor de 21 metros por segundo. Já para o nosso ponto x de nossa trajetória, eu tenho os mesmos 30 para um cosseno correspondente a 0,6. Uma velocidade na coordenada x de valor 18 metros por segundo. Então, o primeiro passo era determinar estes valores. Agora, olha só, como eu disse a vocês, a coordenada nossa no plano y é movimento variável devido à presença da aceleração e o nosso plano horizontal é movimento uniforme, onde não há presença de aceleração. Como é então que eu vou resolver sem precisar de todas aquelas equações? Qual passo seria que eu tomaria para chegar a essas definições? Olha só, presta bastante atenção. Eu saio do solo com uma velocidade Vy correspondente a 21 metros por segundo. Olha, note que nesse ponto aqui da trajetória, eu paro de subir. Isso quer dizer que a minha velocidade tornou-se quanto? 0. Quem é que me faz parar de subir? Gravidade. A gravidade, se o seu valor é 10, significa que a cada segundo nossa velocidade ou aumenta 10 ou diminui 10. Então, olha o que você faria. Se eu vou de 21 a 0, sobre a ação gravitacional, que tem aproximadamente esta intensidade, significa que eu vou parar de subir 2,1 segundos após o nosso quê? Lançamento. Então, eu gasto 2,1 segundos para chegar nesse ponto. Como é que eu vou achar a altura usando Deus vê tudo? Olha, essa primeira parte do nosso movimento ele é variável. Então eu uso a ideia de quê? Velocidade média. Se eu uso a ideia de velocidade média, olha só uma coisa. Começo com que velocidade no solo? Isso para a coordenada vertical. 21. Eu começo em 21 e paro de subir. Chegando aqui, valor 0. Como é que se determina a velocidade média? Somando o início e o fim da velocidade, que seria 0 mais 21, onde a média disso seria 10,5. Se eu permaneço subindo durante 2,1 segundos, isso significa que eu vou chegar a que altura?
Quanto seria 10,5 vezes 2,1? Eu teria um valor aproximado de 22,05 metros. Então, esta foi a altura que nós atingimos em relação ao solo, graças à ação do campo gravitacional. Aí você vai se perguntar assim, mas todas as vezes pode ser feito desta forma? Pode. Por quê? Quando eu falo velocidade média, significa que eu estou analisando como se eu tivesse uma velocidade comum do início ao final da trajetória, embora ela tenha sido variável o tempo todo. Isso para a parte vertical do nosso problema, mas ainda nos resta a parte horizontal, em que nós precisamos achar que distância foi essa que ele andou. Note que eu deixei até um pequeno espaço aqui, porque isso é o suficiente para nós, porque olha aqui, Deus vê tudo outra vez. E um detalhe, no plano horizontal, movimento uniforme, não temos aceleração. Então você vai pegar a sua velocidade, que é 18, e multiplicar pelo tempo que você permanece no ar. Se são 2,1 segundos que nós gastamos para atingir a altura máxima, será 2,1 segundos o tempo que nós iremos gastar para retornar ao solo. Então, se é 2,1 subindo, 2,1 descendo, o tempo de duração do nosso movimento, chamado tempo total, seria subida e descida. O valor de 4,2 segundos. E aí, com isso, eu vou multiplicar por nossa velocidade e eu encontrarei horizontalmente a distância que ele percorreu. 4,2 vezes 18 seria 16 vai 1, 33, repete o 42, 6, 5, 75,6 metros, a distância que você chegou no solo a partir do ponto do nosso lançamento. O que nós percebemos então? Não importa o grau de dificuldade das questões, a ideia de Deus ver tudo, ela serve para qualquer situação. Basta que eu recorde sempre, quando nós falamos movimento vertical, não posso, em hipótese alguma, ignorar a presença da gravidade. E olha, gente, prestem bastante atenção numa coisa. Qual que é o papel da aceleração? Aumentar ou diminuir a velocidade. Então, quando o meu movimento é variável, você trabalha com quais grandezas? Velocidade e aceleração. Essas duas grandezas permitem você fazer qualquer situação. Talvez você fale assim, mas Wesley, eu para achar esse tempo de 2,1, você pegou 21 e dividiu por 10, talvez eu não pensasse assim, mas olha, lembra que eu disse a vocês um dia que na física, grande parte das equações eu esqueço, e qual método eu poderia usar para resolver sem o auxílio delas? Regra de 3 simples. Porque olha só, sua gravidade vale 10. Então quer dizer que ela muda a velocidade 10 metros por segundo a cada segundo. Para mudar minha velocidade 21 metros por segundo, quanto tempo eu gastaria para isso? Está vendo que uma regra de 3 vai resolver o seu problema também, chegando ao nosso 2,1, que foi o tempo de permanência no ar? Porque olha só, à medida que eu vou subindo, a cada segundo que passa, a minha velocidade vai diminuir de quanto em quanto? De 10 em 10. Então, ou seja, ela começa em 21, no primeiro segundo, vira 11. No segundo seguinte, vira quanto? Vira 1. E para esse 1 se tornar 0, apenas 0,1 segundo. Está aí o tempo, então, que ele gasta na subida. Quando nós trabalhamos em que nosso movimento não fala de resistência do ar, não fala de interação, ou seja, as leis de Newton não participam da cinemática, nós estamos trabalhando com a ideia de que o único elemento responsável por fazer um objeto parar de subir é a ação gravitacional. Então você trabalha verticalmente gravidade e velocidade e horizontalmente você aproveita o tempo que você acabou de determinar e o resto, meu amigo, é Deus ver tudo. Espero que tenha esclarecido vocês.
Qualquer dúvida, qualquer nova informação, através das listas de exercícios que serão disponibilizadas, serão explicadas bem detalhadamente lá. Qualquer coisa, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Está aqui, mais uma vez, mostrando que Deus vê tudo, resolve todos os seus problemas. Valeu, até a próxima.